Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 1º ao 16 de abril. Bom dia, pessoas! Aqui nesse mundo é 7h30 da manhã de um sábado. Eu tô gravando aqui pra vocês, que eu quero postar já. Quero gravar correndo e já postar pra vocês terem essa informação imperdível que tá aqui nessa lua cheia em Libra. Gente, que momento, hein? Olha que eu avisei, hein? Eu avisei de Áries, o arquétipo da guerra, vindo com tudo, com as configurações, né, gente? Então, vamos entender essa novela. Antes de eu começar a me aprofundar aqui, vamos primeiro olhar o que vai rolar na quinzena para que a gente possa destrinchar juntos, né? Então, no dia 1º de abril, a gente vai ter uma lua cheia aos 12 graus de Libra. No dia 3, Mercúrio, que já andou para frente, está direto agora, vai fazer um trígono para Júpiter. É o terceiro aspecto, porque ele retrogradou, passou por Júpiter, aí ele parou. Não, primeiro ele passou, daí ele retrogradou, passou a segunda vez, e agora vai passar a terceira vez e indo embora para casa. No dia 8 de abril, Marte em Peixes, está terminando, né, o período dele em Peixes, vai fazer um sextil para Urano em Touro, que está terminando a passagem dele em Touro. No dia 9, Marte entra em Áries, meu Deus, é aqui, né? O guerreiro entra no signo da guerra. E lá ele fica até 18 de maio. No mesmo dia, Mercúrio daí sai da sombra, acaba o período de retrogradação. No dia 13 de abril, Marte conjunção Netuno em Áries. No dia 16, Marte em Áries, sextil Plutão em Aquário. Acho que esse é o último aspecto. Então vamos entender essa novela. No clima passado, eu até passei para vocês o panorama do que seria abril, né? Então, vocês já estão meio que preparados psicologicamente. Então, deixa eu só dar um pequeno contexto aqui para vocês. É assim, abril é o mês maluco, tá? É o mês onde vai ter esse, que eu vou explicar agora, né? Essa aglomerada em áreas, onde as coisas vão ficar intensas. E aí, em maio, a gente tem um respiro. Então, eu quero que vocês, lembra que eu falei para vocês, né? 2026 é um bloco, 2025 e 26. Então, não tem separação. E eu já falei isso algumas vezes no passado, falei assim, gente, quando eu falar parou, parou, respira. Quando eu falar corre, corre, entendeu? Não porque eu tô mandando em vocês, né? Não é isso. Mas no sentido de orientação. Então, em maio, a gente tem um respiro. Vai se formar um vácuo, assim, astrológico. Claro que, gente, óbvio, tem um contexto macro que não se desfaz, né? O contexto que a gente tem agora já era, já tá, as cartas já foram lançadas, né? Os dados já foram lançados. Mas vai haver uma micropausa, bem diferente do que a gente vai viver agora em abril, que é assim, uma coisa atrás da outra. Então, um mês muito, muito intenso, onde fevereiro explodiu tudo por causa do Saturno e Netuno, né? Veio, eclodiu essa condição que estamos vendo agora, porque foi em Áries, e Áries é o arquétipo da guerra. A gente não tem como eliminar Áries do zodíaco, eliminar Escorpião do zodíaco. Eles não são signos ruins, eles são arquétipos, né? A gente precisa da guerra também interna, no sentido, o que é Marte, né? O que é Áries? É a centelha do eu, né? E Marte, arquétipo, né, o deus da guerra, num sentido pessoal, ele é a nossa capacidade de pôr limites, de dizer não, de lutar pela nossa existência, né, de nos defender. Então, ele tem a sua função positiva. O problema é quando essa função fica distorcida, né? E tudo pode ser distorcido, inclusive o amor pode ser distorcido por algumas pessoas, né? Ah, eu matei ela por amor, tipo isso, né? Então, a coisa aqui é complexa, não vamos falar assim, ah, eu queria viver num mundo onde não houvesse conflitos, onde fosse tudo ursinhos carinhosos. Eu também queria, mas não vai estar tendo, porque planeta Terra está dentro de uma configuração, essa é a configuração de fábrica da dualidade, né? Amor, guerra, dia, noite, masculino, feminino. Então, existem tudo nesse lugar aqui é dualidade, né? Então, o jogo da dualidade é o jogo que faz a gente evoluir e aprender. Não fui eu que criei o jogo, tá? Não tem nada a ver com isso. Não estou disposta. Estou tomando cafezinho. Vocês estão vendo, né? Tem uma luz assim, é o meu computador, porque madrugada, né, gente? Eu acordo cedo, mas assim, nunca que eu gravo um clima às 7 horas da manhã.
Mas, na verdade, assim, eu tinha me programado que a semana foi muito corrida. Eu falei, eu não vou ter tempo. Eu gosto de gravar o clima quando eu tô bem tranquila, assim. Eu fecho a minha manhã para gravar o clima, tranquilo e tal. Só que a semana foi tão corrida e hoje, eu falei, eu vou gravar no sábado de manhã, quando eu estiver bem tranquila. Aí, só que daí eu descobri que vai ter uma serra, uma motosserra ligada aqui no meu bairro em breve. Então eu corri para gravar o clima para vocês antes de começar a motosserra. Vocês nem iam escutar aqui, provavelmente, mas ia, né, ser muito forte. Então, por isso que eu tô tomando meu cafezinho aqui. Com licença, né? Com vocês, cafezinho. Então, gente, é isso, tá? Dualidade traz esse tipo de coisa. Eu gosto? Claro que não, né? Óbvio que não, né? Acho legal? Claro que não. Queria viver no mundo Disney. Queria também. Minha lua em peixes, nossa. Folhetinha dos testemunhos de Jeová. É pra lá que eu quero ir, tá? Se quando eu morrer tiver opções de portas, eu vou pro do testemunho de Jeová, sabe? Ai, gente, meu primeiro namorado veio de uma família testemunha de Jeová. Então eu convivi com essa. Ele não era mais, né? Mas eu convivi com essa realidade. Os folhetinhos, eu via os folhetinhos na casa da minha sogra. Muito bom, aquelas. Quem fez aquela curadoria de imagem. Enfim, com respeito à religião, né? Enfim. Vamos lá, gente. Então, vamos olhar aqui o que vai rolar nessa quinzena em relação a isso. A lua cheia vai acontecer no dia 1º de abril de 2026, às 11h11 da noite. Olha só, o horário dos místicos, né? É coincidência mesmo. É da noite, tá? Prestem atenção. Não é de manhãzinha, não. Gente, o que rola com essa lua cheia? Tá? Vamos falar primeiro da lua cheia em si. O fato de ser em Libra ativa a grande configuração que a gente tem em Áries, tá? Então, é uma lua cheia que vai ativar as coisas que já estão acontecendo aí desde fevereiro, tá? Em janeiro para fevereiro a gente teve a entrada de Saturno e Netuno em Áries, que se encontraram no 0 grau, 2, 3 dias oficialmente depois do eclipse. No dia 17 de fevereiro foi eclipse, no dia 20 de fevereiro eles se encontraram oficialmente, e foi quando a gente começou a ver essas questões do Irã acontecerem como um reflexo. O que é astrologia, gente? Vamos voltar, leis herméticas. O que está em cima é como que está embaixo, tá? Então, se em cima, com os planetas, há um encontro de conexão, de guerra, de conflito, de Áries que vem expressar isso, aqui embaixo a gente vai ver isso acontecer. Não tem nada muito místico, é uma coisa... Místico é, né? Absolutamente. Mas são as leis herméticas, o que está em cima é como que está embaixo. Então é por isso que os astrólogos, nesse ponto, sempre acertam. Eles não acertam nas previsões loucas que eles fazem, né? Mas eles acertam nesse ponto de entender, opa, aqui é um período histórico importante, né? Então a gente vai percebendo isso, assim, como que esses planetas se encontrando em certos lugares, de certas maneiras, vão oferecer situações parecidas aqui embaixo no planeta Terra. Isso é absurdo, né? O dia que eu descobri que a astrologia funcionava, porque eu testei muito, porque no começo eu gostava da astrologia só pelo básico, né? Ah, sou não sei o quê, aí depois eu descobri ascendente, quando eu era bem novinha, né? Mas quando eu fui estudar de verdade, que eu comecei a de fato fazer formação e tudo, eu ainda ficava assim, não acredito que isso aqui funciona. Eu sempre fui muito cética, muito cética. Cara, o bagulho funciona muito, é absurdo. Até hoje eu sou cética, assim. Tem horas que eu olho, será? E aí, porque é da natureza do touro mesmo, né? E aí acontece. E é muito louco, eu nem acredito até hoje que isso aqui funciona. Isso pra mim aqui é a maior prova de uma inteligência superior, sabe? De que isso aqui não é aleatório, sabe? Não tem como ser aleatório se existe astrologia. Hoje eu tô numas digressões, né? Mas é porque é sábado, 7 horas da manhã, né? Gente. E eu acordo cedo, né? Mas aí eu sou aquela pessoa que acorda cedo e não necessariamente gosta de ficar conversando cedo, né? Não sei vocês, assim. Tem aqueles que acordam já falando, né? Aí tem aqueles que acordam e ficam quietos. Eu sou dessa categoria. Introspectiva. Então, essa lua cheia, ela ativa essa configuração que começou ali. Começou não, né? Já tem 2 anos que a gente tá na preparação dessa configuração. Em junho, julho do ano passado, ela se aproximou. E agora, em fevereiro, ela de fato ocorreu e não volta a ocorrer oficialmente igualzinho. Só no finalzinho de 2026 que a gente vai ver isso voltando mais próximo. Agora eles começam a se afastar.
Mas o circo já tá armado, né, gente? Então os dois já se encontraram, já trouxeram temáticas. E aí, qual que é o ponto, assim? A gente tá olhando para os protagonistas, que são Saturno e Netuno, que estão aqui no começo de Áries. Aí o que que vai acontecer? Por que que abril é tão importante? A gente começa o processo com essa lua cheia em Libra. Libra é o oposto de Áries e ela vai ativar essa configuração. Essa lua cheia ela vai ativar, então ela é um gatilho para uma configuração que já está acontecendo. Então a gente já tem um conflito. Vamos usar a guerra do Irã. Tem um monte de outras coisas acontecendo, mas vamos usar a guerra do Irã ali, né? Para exemplificar. Então já tem um conflito acontecendo, já teve esse gatilho que aconteceu pelo eclipse, tá? Então a gente teve a configuração, um eclipse, 2 eclipses, né? Aquilo, bum, estourou, né? Apareceu, veio ao mundo. Só que por que eu tenho falado para vocês assim? Isso não vai parar agora, não é uma coisa pontual. É uma coisa que vai se arrastar, pelo menos até o final de abril. Depois disso, eu não sei, mas até o final de abril, isso daí com certeza continua. Por quê? Porque agora vem mais gatilhos, sendo o primeiro a lua cheia, que Libra é o oposto de Áries, e ela ativa essa configuração. E essa lua cheia, ela tá em quadratura para Júpiter. Júpiter é o planeta que traz, quando ativado, uma energia, apesar dele ser teoricamente um benéfico, um planeta assim, de expansão positiva, não é positivo, não cola. De expansão, né, de abertura, é que é muito relativo esse negócio de positivo e negativo, depende muito, né? E o positivo e negativo hoje é positivo, amanhã vira negativo, né? Então, é muito, não gosto desses termos porque ele não funciona necessariamente na realidade. Mas o Júpiter, teoricamente, ele é mais positivo, né? Mas não, o ponto é, ele é um planeta que traz uma inflação. Júpiter e Saturno são planetas antagônicos, né? O Júpiter expande e o Saturno contrai. Eles têm essa função na natureza, né? De um aumenta as coisas e o outro diminui as coisas, porque a gente precisa disso, né? Tem períodos da vida que as coisas saem do controle e a gente precisa, opa, volta aqui, Saturno, né? Então o Júpiter é do oba-oba, é do opa, vamos crescer, vamos aumentar, tipo assim, uma empresa, né? Ela começa a ganhar dinheiro, daí ela começa, não, então a gente vai alugar não sei quantos galpões, pá, 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 pá. Esse é o movimento Júpiter. Mas se esse movimento não for ancorado numa realidade Saturno, ele pode, né, murchar, dar tudo errado. Então, tudo muito relativo. Não tem assim, o Saturno é ruim e o Júpiter é bom. E o Júpiter está associado a essa inflação. Então, é uma lua cheia que está conectada a essa energia de Júpiter. Então, ela fala de exageros, de manifestação externa, de, né, uau, para fora. Né? Então, não é uma coisa contida. E, ao mesmo tempo, se conecta com Saturno, que fala desse momento de bloqueios, de dificuldades que a gente está vivendo em relação às questões diárias, tá? Então, aqui tá valendo tudo. É isso que eu consigo dizer sobre essa lua cheia. Tá valendo tudo nessa lua cheia. Pode ser um período onde a gente vê a coisa aumentando cada vez mais expressivamente, e eu acho que vai, tá? Mas tem que acompanhar, né? Então, só que qual que é o ponto aqui depois? E eu tô falando do coletivo agora, mas já eu vou falar do individual, que é o que a gente mais se importa, né? Porque afinal, não que a gente não se importa, soa mal, né? Mas a gente não tem como ir lá terminar essa bagunça, tá? Porque vamos ser sinceros, né? Alguém aqui tava precisando disso em 2026, né? A gente só querendo viver nossa vida, fazer nossas coisas. E aí vem um negócio desse, o Doritos inventa um negócio desse. E aí vai começar a aumentar tudo. A gente não precisava disso, a gente tá saindo de uma pandemia. A pandemia bagunçou tudo. Aí vem, né, agora, mais uma coisa. Se não fosse astrologia, a gente ia ficar, meu Deus, mas a astrologia fala, né? A pandemia aconteceu porque Saturno encontrou Plutão em Capricórnio em 2020. E Júpiter também formou uma tripla conjunção aqui. Daí foi passando, né? Assim, as coisas foram se movimentando. Aí teve a mudança de Plutão para Aquário. A gente teve muitas movimentações grandes, assim, nos últimos tempos. Por isso que a gente viu tudo que a gente tá vendo tudo isso, né? E agora Saturno tá encontrando Netuno, que é outro aspecto que traz muitas movimentações do coletivo, né? Então não tem muito o que fazer, gente. Ainda bem que tem astrologia para a gente entender por que as coisas estão acontecendo desse jeito, né? Então nós temos aí essa inflação por essa lua cheia. Daí outro ponto é Marte entra em Áries até 18 de maio. Ele entra no 9 de abril, né? Então o que isso significa?
Aí o bicho pega, porque se tem alguém que é gatilho, é Marte, tá? O Marte, ele é o Zé Tretinha. Por exemplo, a pandemia começou lá em 2020, porque foi Saturno com Plutão, junto com um eclipse também. E foi isso que eu falei recentemente para vocês aqui. Teve Saturno, Netuno e um eclipse do lado. Eu falei, isso aí, ó, vai deflagrar alguma coisa, é alguma coisa grande. E de fato, porque a mesma coisa aconteceu ali em 2020, foi Saturno e Plutão e um eclipse no mesmo período, alguns dias de diferença. Então, começou. Só que não foi quando aconteceu isso, que foi janeiro, que de fato a pandemia foi vista por todos. Ela estava já acontecendo, né? Aí foi em março, quando Marte, o Zé Tretinha, chegou em Capricórnio, que teve o lockdown, tá? Porque o Marte, ele tem a função de trazer para o campo prático aqui da nossa existência, tá? Então, de fato, a entrada agora de Marte em Áries, pegando Netuno, depois vai pegar Saturno, tá? E seguindo aqui, fazendo todas essas ativações, é quando a gente vai ver coisas cada vez mais fortes acontecendo em relação a esses conflitos. Então, o conflito não está perto de terminar. Na verdade, agora ele vai aumentar de alguma forma. Eu não sei o que isso significa para nós, né? Eu acredito que seja num lugar selecionado que está lá, né? Não acredito que a gente vai. Já falei que eu não vou caçar rato, vou ficar passando fome. Não vou, tá? Não vou guardar comida. Me esquece, tá, gente? Eu vou ser uma das primeiras a ir embora. Eu já tô pronta. Não vou ficar caçando rato, armazenando arroz em garrafa PET. Não vou, tá? Então, assim, acredito que fica mantido ali, mas isso aí é palpitômetro de Schiffer, não tem nada a ver com astrologia. Mas, assim, o que pode ser que pegue mais coletivamente, seja talvez o ingresso de países, né, brigando, falando, não pode passar aqui nesse estreito, não, mas tal país não se meteu, agora tem que se meter o outro país, enfim, pode sim ter essa dinâmica coletiva, né? Oremos, né, que fique nesse campo. Daí, essa entrada de Marte em Áries, então, faz tudo pegar fogo mesmo, o circo pegar fogo, tá? Quando antes um pouquinho dele entrar em Áries, ele vai fazer uma ativação de todos os planetas grandes que estão aqui nos signos, tá? Então, primeiro ele vai fazer o sextil para Urano em Touro, em Peixes ainda. Depois ele vai pegar aqui, ó. Vamos lá, tá na ordem, por isso que eu coloquei aqui, tá? Ó. No dia 8 de abril, Marte faz um sextil para Urano em Touro. Daí, no dia 13 de abril, ele faz a conjunção com Netuno em Áries. No dia 16 de abril, ele faz sextil para o Plutão em Aquário. E depois ele vai pegar o Saturno alguns dias depois, tá? O que isso significa? O Marte, como eu falei, ele é o gatilho. Então, se ele está ativando esses planetas grandes, primeiro o Urano, depois o Netuno, depois o Plutão, porque ele entra, né, de 28, 29, 2 graus, 5 graus, etc. Isso significa que ele está ativando a configuração do ano. Porque depois aqui, né, depois de maio, o que vai acontecer? Esses planetas aqui importantes que trazem transformações coletivas estão no começo do grau. Urano vai entrar em Gêmeos, que vai estar no começo do signo, perdão, né? Começo do signo. Plutão está no começo do signo. Júpiter em julho praticamente vai entrar aqui em Leão. No dia 30 de junho ele entra em Leão, vai estar no começo do signo. E vai haver uma configuração no céu esse ano, principalmente a gente vai ver isso no segundo semestre, de todos os planetas em ar e fogo. Então é como se Marte agora estivesse inaugurando essa coisa que a gente vê aí no segundo semestre, tá? Então vai se derivar do que for acontecendo agora em abril, as temáticas que vão estar, assim, muito agitadas no segundo semestre. Então, é um mês muito importante, é isso que eu quero dizer, tá? Aí, no dia 9 também, o Mercúrio sai da sombra, isso significa que a gente está livre das comunicações, elas voltam a fluir 100%. Claro, quando ele já está direto, as coisas já melhoram significativamente, mas ao sair da sombra, aí sim a coisa melhora de vez. E antes disso, ele vai fazer um trígono para Júpiter, como eu falei aqui. Durante a retrogradação, ele ficou o tempo todo conectado com Júpiter. Então, foi um período onde o Mercúrio retrógrado fez a gente conectar positivamente com ideias do passado, resgatar coisas, projetos, ideias. Eu vi super isso acontecer em várias frentes, sabe? Então, foi um período bom nesse ponto. Aí, agora eu quero trazer para vocês
o impacto disso aqui no na nossa vida pessoal, tá? Então, assim, um ponto que é importante é isso aqui, ó. No dia 13 de abril, Marte conjunção Netuno, e daí, ó, no dia 16 de abril, o Plutão em Aquário, e aí já é logo na sequência que ele vai encontrar o Saturno, tá? Então, por último, a única coisa que eu preciso que vocês entendam coletivamente é que vai haver uma grande tensão se formando no céu e em todos os lugares. Eu acho que vocês já estão sentindo isso, né? Só que ela vai ser agravada, no sentido de que vai estar mais tenso. Então, abril é um mês que ele vai voar. Ele vai passar, assim, com uma rapidez absurda. Ele vai queimar, né? Ele vai estar todo mundo em Ares. Então, ele vai, assim, se manifestar de uma forma muito rápida, muito expressiva, meio descontrolada. E daí, Marte encontra Netuno, Saturno, etc. Daí vai ter uma lua nova em Ares. Tudo em Ares, tudo em Ares. E daí, no dia 25 de abril, Urano entra em Gêmeos. E aí a gente tá no novo mundo. Porque daí, praticamente todos, menos o Júpiter, planetas importantes, fortes, assim, eles vão estar em novos signos. Então, lembra que eu falava? 2025 e 26 é um bloco? É uma coisa só? É só a partir do momento em que Urano entra em Gêmeos, o 25 de abril, que esse novo ano começa. E aí a gente começa a lidar com essas novas sinapses coletivas e pessoais que começam a se estabelecer a partir de lá, tá? Então, agora, olhando no nível... Então, assim, gente, se prepara. Confuso, difuso, tretas, conflitos, coisas desafiadoras no coletivo e na nossa vida pessoal também, tá? Realmente, abril é um mês... tenso, complexo. Aí o que eu quero que vocês façam? Foquem em viver o que precisa ser vivido, mas lembra que em maio a gente vai conseguir dar uma respiradinha, já no final de abril, né? Enfim, maio a gente começa, a gente tem algumas semanas, dias, onde a gente consegue fazer. Ai, peraí, deixa eu entender o que aconteceu, porque eu não sei vocês, mas parece um pancadão desde 2025, né? Mas na verdade desde a pandemia. Aí dá uma eu digo pancadão porque assim, não para, né? Parece que tá muito agitado. Daí a gente respira, daí a gente volta a mergulhar em outras coisas, tá? Porque o segundo semestre também vai estar super cheio de eventos e coisas. Num nível pessoal, né, gente? O que isso daqui significa, tudo isso, né? Nós estamos vindo de um grande aglomerado em Peixes. O Mercúrio ficou retrógrado em Peixes. Então, a gente estava reorganizando, eu falei, né? Decorando o apartamento que a gente comprou na planta. Quando Saturno entrou em Peixes em 2023, a gente comprou um apartamento na planta, daí a gente construiu tal, e agora a gente está terminando essa decoração. E o Mercúrio em trígono com Júpiter aqui ativou aquela configuração que os climeiros aqui de frequentes, né? Já vão lembrar, né, que ano passado a gente teve o grande trígono aqui nesse eixo de água aqui, né, nessa trígono de água. Então ele veio para terminar essa longa passagem de Saturno em Peixes. E o Marte em Peixes também para dar essa finalizada. Então, são os últimos dias que a gente tem de Peixes ativado no nosso mapa. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, olhe o lado de Peixes, e agora faz uma reflexão e fala, nossa, de fato, né? Esse lugar me deu bastante trabalho, eu pus muita energia aqui e agora tá acabando e eu vou fazer outras coisas. É isso que vocês têm que pensar, tá? Então, a finalização desse setor peixes foi muito harmoniosa e integrativa, com Júpiter, Trígono, Mercúrio aqui e Marte terminando, trazendo essa atividade. Então, se despeçam desse peixes e falam assim, obrigada, foi legal, resolvemos ou não, tá? E, nossa, gente, eu tô falando aqui com vocês e eu já conheço um monte de exemplo, meu Deus, as sinapses astrológicas aqui, né, de clientes, amigos e minhas, assim, absurdas, sabe? Né, pessoas que estão em relacionamentos difíceis, que, por exemplo, agora estão conseguindo terminar. Gente que estava com problema profissional, que agora está conseguindo resolver, que agora está terminando a luta. Enfim, tá, é muito absurdo, assim, os exemplos que eu tenho. E aí agora a gente está movendo aos poucos, mas agora continuamente, para a energia de Áries, que foi aberta entre junho e julho ali do ano passado, houve um primeiro ruído de tipo, ó, você vai ter que trabalhar essas coisas. E aí agora vem com força total desde fevereiro, como eu falei, com Saturno e Netuno, agora pensando no nível pessoal, vocês vão lá no mapa de vocês, eu não sei fazer isso, eu sempre deixo o link aqui para você aprender a fazer, de graça, aberto, e aí você vai pensar assim, esse setor Áries, por exemplo, para essa pessoa que seria a casa 4, que é a casa da família,
Esse setor Áries agora é o setor que veio ser trabalhado por muito tempo. Então, por Saturno, são ainda 2 anos, né? Ele já ficou ano passado, mas então tem mais 2 anos de Saturno trabalhando de forma de auditoria nesse setor, e o Netuno vindo dissolver as coisas aqui por 12 anos, né? Então a gente não vai levar tanto em consideração, mas é um setor que está bastante ativado. Aí a entrada de Marte em Áries, no dia 9 de abril, começa, vocês já estão intuitivamente percebendo tudo, sentindo tudo, e na verdade começou já de forma prática a vir à tona, esse setor Áries para vocês, mas a entrada de Marte em Áries é tipo, agora sim, explode tudo na realidade, né, de vocês terem que lidar com esse setor e fazer coisas nesse setor, tá? Então cada um sabe, né, para mim tá muito óbvio, assim, muito natural, muito assim, não posso comentar minha vida pessoal aqui, gente. Não posso, não quero. Não quero. Mas é bom o negócio de ver assim, é muito bizarro como a gente vê acontecer a coisa, né? Então, vai haver essa manifestação na matéria, tenho que lidar com isso agora, tá? Até 18 de maio, Marte vai estar, assim, queimando esse setor, fala, me trabalhe, olhe pra mim, esfregando a tua cara, assim, olha pra mim. Isso não é ruim, tá, gente? A gente vai precisar trabalhar esse setor, não tem muito o que fazer, tá bom? Aí a lua cheia em Libra traz um antagonismo pra vocês. Então vocês vão olhar lá o setor de Libra de vocês, que tá vazio, assim, no céu, né? No céu não tem ninguém em Libra no momento, então não é um setor que tá pegando, mas ele pega pela oposição em Áries, né? Então se a pessoa tem muitos planetas em Libra no mapa natal dela, essa galera em Áries vai desafiar todos esses planetas ao longo aí dos anos, né? Então, esse setor Libra vem fazer um contraponto. Então, a casa astrológica, onde você tem os 12 graus de Libra, é uma casa que está sendo chamada para ser trabalhada no momento, tá? Então, enquanto o Áries começa a ser superativado, a casa oposta, que tem a complementariedade, né? Chama ali e fala assim: opa, vamos olhar para cá. Então, por exemplo, se fosse na casa 4, o trabalho forte está acontecendo ali na família, na casa física, construir uma casa, né, comprando a casa, ou então fazer uma reforma, vamos supor. E aí vem a lua cheia em Libra e fala, mas preciso que você olhe para um BO que surgiu aqui no trabalho, preciso que você mande embora aquele funcionário, preciso que você trabalhe nesse projeto novo, nessa quinzena, porque a lua cheia ela vai reverberar aí uma quinzena, né? Então tem essa oposição, né? Esse lugar de complementariedade da vida. Então, o setor oposto está sendo chamado agora. E aí, já logo na sequência, então a lua cheia no dia 1º, no dia 9, Marte entra e já detona todo o Áries. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu trouxe de curiosidade a lua nova do dia 17 de abril. Eu não vou falar dela, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos assim, né, como novela, como folhetim aqui acompanhando. Mas eu queria só trazer visualmente para vocês o que vai estar rolando. Parece que tá para cá os planetas, né, em peixes, mas não está, tá? Tá todo mundo em Áries. A única coisa que tem aqui é um nó do norte, que você pode ignorar ele. Mas veja, vai ter uma lua nova em Áries, junto com Quirón em Áries aqui. Saturno, Marte, Mercúrio e Netuno, todos juntos no começo de Áries. Então tem uns no começo, outros no final de Áries. Então, assim, é para lá que a gente tá indo. E o Marte entre Netuno, Mercúrio, Saturno, aqui pegando os grandões, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. O setor Áries, ele pega fogo aí, literalmente, a partir de abril, né? Então, entendam isso, assim, é um lugar que, de repente, vai tomar a frente de tudo, esse setor da nossa vida. Então, se você não sabe mexer no seu mapa astral, tem todo o estímulo aqui para aprender a mexer, para você poder entender, né? Porque a astrologia, de forma genérica, é ok, assim, mas eu nunca gostei. Eu gosto de ver a astrologia para o nosso mapa, para ver ela funcionando de verdade, e não tipo, ai, Áries, para você internamente, o seu Áries. Eu não curto muito e nada contra, mas não é muito a minha pegada. A pegada é prática, né? Vamos ver que casa astrológica que está sendo pega, porque a casa astrológica, ela é o coletivo, né? O céu, ele é para todo mundo. Por isso que eu falo, né? A guerra do Irã, não sei o quê. Só que aonde que tá tendo a guerra do Irã dentro de você? Nossa, que ponte incrível que eu acabei de fazer. Genial. Tá tendo uma guerra do Irã dentro de você. Que setor do seu mapa, que é único a você, as casas astrológicas do nosso mapa, são únicas a nós, porque elas dependem do horário de nascimento, né? Então, onde que tá acontecendo a guerra do Irã dentro de você, gente?
Ai, maravilhoso, chega, meu Deus. Enfim, então é isso, tá? Deixa eu ver se tinha alguma coisa que eu queria falar aqui. Não, é isso. Então, assim, prestem atenção, para finalizar. Foca 100% nesse processo, tenham paciência, principalmente nesse momento, que é bem no finalzinho, provavelmente eu volto antes, né? Gente, tô sem dia de postar, me perdi de novo, eu tô fazendo outras coisas, eu tô super focada no negócio aqui que eu tô fazendo, que eu tô trabalhando, e eu tenho Marte Escorpião, né? Quando eu foco numa coisa, eu consigo só focar naquela coisa, eu tenho muita dificuldade do multitarefa, muita dificuldade. Então, se eu tô atendendo, eu tô atendendo. Se eu tô fazendo um curso, eu tô fazendo um curso. Eu tenho muita dificuldade de ficar no pinga-pinga na minha vida. Eu gostaria se eu pudesse, quando eu tô trabalhando num projeto, eu acordaria nele e vou até a noite nele, sabe? Eu tenho isso, assim. Eu sou zero TDAH, 0% TDAH, eu sou o oposto. Dizem que o TDAH tá nessa de hiperfoco, mas não, eu não sou TDAH, eu não consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Brincadeira, sem ofensa aos TDAH aí, tá? Tenho várias amigas com TDAH. Aliás, eu tenho uma coleção de amigas com TDAH. Mas eu sou zero. Quando eu vejo elas assim e me olho e falo, nossa, eu sou 0% isso. Então eu tenho muita dificuldade, porque agora eu tô focada no negócio. Mas meu próximo projeto é minhas mídias sociais, tá bom? Eu juro por Deus. Então eu tô meio sem dia pra postar ainda. Não consigo pensar nisso agora. Então eu tô tentando postar no fim de semana pra vocês verem no fim de semana, a cada 15 dias, tá? Mas em breve eu quero mudar isso, quero fazer umas outras coisas, mas agora eu tô no foco de outra coisa ali. Então, deixa eu terminar isso aqui, aí eu foco aqui, que é logo, deixa eu fazer aniversário, e aí eu quero reorganizar várias coisas daqui. Enfim, um parênteses imenso que eu abri aqui desnecessário. Então, perdi o foco total. Aí, o que eu queria dizer que é o seguinte, que vocês têm que focar nisso, no Áries. Gente, perdi total. O que eu ia falar? Que louca, né? E que, acho que era isso que eu ia falar, e que o importante é olhar o Áries, e que essa passagem aqui do Marte, era isso que eu queria falar em algum momento, essa passagem aqui do Marte por Netuno e Saturno, né, não só explode essas coisas, né, traz assim uma tensão muito forte, e passando por Netuno deixa tudo meio confuso. Tá tudo bem não tá entendendo nada até agora e ao mesmo tempo ter que lidar com tudo ao mesmo tempo, tá? Eu preciso que vocês tenham essa paciência de atravessar esse período de Áries, ver tudo vir à tona de forma, assim, até meio caótica. Daí tem a lua nova em Áries ainda, né? Para depois a gente olhar e falar assim: ah, tá, estamos aqui. É aqui que estamos agora. É esse o novo território onde eu vou ter que lidar, tá? Então é para isso, eu quero que vocês foquem nisso aqui nessa quinzena, tá? De ter paciência e de não ter medo, porque, né, é preguiça. Pra quem vai ter medo, gente? Não pode, não pode ter. Gente, medo, eu acho que é uma das piores vibrações que a gente pode ter, sabe? Porque é um negócio que não tem fim. Você começa com medo, né? Eu me trabalho muito nisso, assim, sabe? Porque eu sou um ser humano normal que tem também todos os sentimentos, né? Então aí, quando eu começo a pirar, assim, ai, será que vai acontecer tal coisa? Na minha vida, por qualquer motivo que tenha, né? Porque é normal. Ah, começa a me preocupar. Será que vai acontecer isso? Será que vai faltar aquilo? Será que não sei o quê? Eu reparo que nada das coisas que a gente pensa de fato acontece. Aí eu vou dar um exemplo, tá? Minha mãezinha amada, perfeita, né, incrível, ser humano que eu sinto mais falta nesse planeta Terra, era uma pessoa muito preocupada, muito, 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 muito. Tinha suas razões para ser preocupada, tudo. Minha mãe era extremamente escorpiana, então ela era muito preocupada, ela não dormia, ela tinha insônia crônica, assim, sabe? A vida toda que eu me lembro, ela teve insônia. Então, muito da parte dela insone era se preocupando. Eu não sei se uma coisa alimentava a outra, né, tadinha? E aí ela não dormiu a vida toda, mas ela ficava bem até, coitada. Com não dormir, assim. Eu, por exemplo, ia morrer, porque eu preciso dormir, senão eu não penso no dia seguinte. E aí, eu percebi que ela se preocupou a vida dela inteira, ela tinha várias preocupações, tá? Então, será que vai acontecer tal coisa? Será que vai acontecer tal coisa com a minha filha? Ela tinha isso, tá? E aí eu lembro de um momento muito forte, assim. Quando ela tava no hospital, da última vez, eu tive um vislumbre, assim, que a gente tava conversando, não sei, parece que eu saí do meu corpo, olhei a situação, e me veio todos os flashcards, assim, das conversas com a minha mãe. E eu tive uma percepção muito lúcida, e tadinha, nada contra, né, coitada, se propor a vida toda, né, fazer o quê? Não tem o que fazer. E essa visualização foi só dentro de mim, eu não compartilhei com ela. Eu olhei minha mãe e falei assim, cara,
A minha mãe teve milhões de preocupações a vida toda e, cara, nenhuma delas se realizou. 99,9% das preocupações da minha mãe não se realizaram. Então ela se preocupava, vai faltar isso, vai ter aquilo, não vai ter aquilo. E eu percebi que pra mim, eu peguei aquilo pra mim, né? Eu falei assim, porque eu, claro que também, como qualquer ser humano, eu não sou tão assim que nem ela, de jeito nenhum. Mas naturalmente, por estar viva em 2026, a gente é preocupado, né? Não conheço uma pessoa relax 100%, assim, acho até estranho se for. Então, eu olhei aquilo e eu peguei aquilo pra mim e falei assim, eu vou pegar como lição de minha mãe ter se preocupado tanto na vida toda que eu não vou pegar isso pra mim. Eu vou lá exatamente pegar a lição de vida dela e importar para mim. Eu falei assim, eu não vou me preocupar com coisas que eu não tenho controle ou que são aleatórias e tipo assim, será que vai cair um míssil na minha casa? Será que vai faltar água no mundo? Será... Cara, eu não tenho como me preocupar com coisas que são muito, tipo, a qualquer momento pode ser. Será que vai sumir todo o dinheiro do mundo? Será que a gente vai passar fome? Será que vai ter um vírus? Gente, não dá. Então, eu, por essa experiência pessoal, peguei isso pra mim com uma força tão grande e eu falei assim, não vou mais fazer isso. Não vou mais pegar o problema dos outros, o meu problema, não vou ficar fazendo isso, porque é uma forma de controle, né? A gente tem medo de ser pego pelo pessoas assim que têm esse perfil, que eu me incluo nesse perfil. A gente tem medo de ser pego pelo aleatório da vida, né? Pelo shuffle da vida. Então a gente se preocupa com tudo porque é uma forma de se manter de alguma forma no controle. Então, se eu pensar que vai acabar comida, né? Eu me protejo de acabar comida e aí eu tomo providências e tô seguro, né? O que é um mecanismo positivo do ser humano, porque de fato se preocupar um pouco é importante e precisa acontecer. Você não pode viver como aquela cigarra da historinha da formiga e da cigarra, né? Não fazendo nada nunca, vai chegar um inverno, tem que se preparar. Mas quando isso é bombardeado por notícias e coisas que a gente vive no nosso dia a dia, ansiedade, celular, né, muito café e tal, isso se torna tipo um veneno dentro da gente, porque a gente vive as realidades que aparecem no nosso cérebro, a gente sente elas de verdade. Vocês sabem disso, né? Que as coisas que a gente fica pirando na cabeça, imaginando, o cérebro acha que o corpo, sei lá, se é o cérebro, o corpo, acha que a gente tá vivendo aquilo de verdade. Então a gente fica se preocupando. Ai, meu Deus, vai vir o Ares. Ai, meu Deus, eu vou morrer, vai morrer, todo mundo vai morrer, eu vou morrer. Não dá, não dá, não dá. Por isso que eu sempre falo, a minha astrologia não é a astrologia do medo, é a astrologia da consciência. Vamos trazer consciência para os processos, mas vamos desenvolver coragem, tá? Pelo amor de Deus. Porque o medo, ele é uma vibração péssima. Péssima, tá? Então, assim, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. E isso não significa que eu não me preocupo. Eu me preocupo com o natural das coisas, que precisa se preocupar mesmo. O que eu faço? Não é que desapareceu da minha cabeça isso. É que quando eu me vejo entrando nesse negócio de neurose aí, do espiral, eu falo, eu não vou me preocupar com isso. Isso não é meu, isso não tenho como resolver. Eu me trabalho. Tipo, um alerta. Para de fazer isso, sabe? Então, fiquem aí. Por que eu tô falando isso? Porque fala um negócio desse aqui na internet, aí fala, meu Deus, Tiffany vai pegar fogo, vai todo mundo morrer, sei lá, gente. Caiu aí o míssil, estamos indo embora, entendeu? Faz parte do nosso destino, fazer o quê? Vamos fazer a última reflexão, tá, gente? Pensa assim. E é isso, tá? Então você olha o Libra, olha o Áries, né? Entenda que tudo vai ativar o teu Áries e é isso. Vamos sobreviver até o fim do período Áries aqui, é isso que a gente precisa fazer até a Lua Nova. Eu volto antes da Lua Nova para no meio do caminho aí pra gente conseguir sobreviver aqui juntos, né? E por último, gente, o que eu quero dizer com isso, né, para concluir o raciocínio? Entendam que existe uma força maior, tá? Por exemplo, a gente pensa lá, o Doritos, né? O Doritos, ele foi fazer o negócio dessa guerra bem quando o pessoal se encontrou em Ares. Então, é uma coisa que já estava prescrita, gente. É isso que eu tô falando. Já existe. Tá tudo pré-determinado? Não, não está tudo pré-determinado. Mas tem sim uma parte já pré-determinada. E a gente precisa entender e aceitar isso, tá? Porque senão a gente fica louco. Então, assim, por que é que ele inventou de fazer isso bem na configuração Saturno-Netuno em Áries, gente? Ele está sendo movido,
existe dentro dele, na missão de vida dele, que eu não acho que é uma missão bonita, não confundam as coisas. Dentro dele existe um sopro de destino que conduz ele a tomar essas atitudes. Ele serve a um arquétipo coletivo, né? Uma energia coletiva de mudança de alguma coisa. Então, ele está servindo a isso, né? De uma forma que eu também não entendo como essas coisas funcionam, tá? Não atirem no mensageiro, eu não sei como funciona, mas eu tô aqui para explicar que existe uma função. Então, ele está servindo desse arquétipo da guerra para ter essa função. Então, já estava prescrito, já estava definido. Agora a gente tem que ver o que isso vai significar, mas ele serviu a essa função desse arquétipo de Áries que insuflou isso aí no nosso coletivo, tá? Então, entendam que boa parte da nossa vida, ela já tem uma certa estrutura. Existe sim o destino, não tem como falar não, a astrologia ela prova isso, tá? E por outra parte, o livre-arbítrio, ele tá do que eu faço agora que vai mudar as sinapses ali do futuro, né? Então não é só destino, eu preciso observar como tá a minha vida e se as coisas não estão legais, aí eu preciso fazer essas mudanças, aí o livre-arbítrio. As mudanças para eu tentando mudar o meu destino, né? É tipo isso, tá? Enfim, gente. É isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não. Então, bora lá, muita coisa vai acontecer. Foca na vida de vocês, olha os setorários no mapa de vocês, porque é aí que vocês vão ficar trabalhando aí uns 40 dias, tá? Então é ali que tá a chave da coisa. E eu vejo vocês no próximo clima astrológico. Até lá!